Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse se dividir de forma tão clara entre antes e depois dele. Antes de Lucas, eu acreditava em promessas ditas com os olhos brilhando. Depois dele, aprendi que algumas palavras são só vento, mesmo quando vem de alguém que diz amar você. Conheci o Lucas numa tarde comum, daquelas que a gente nem guarda na memória ironia cruel, porque aquele dia acabou se tornando o começo de tudo. Eu estava atrasada para o trabalho, o cabelo preso de qualquer jeito, e derrubei todos os meus papéis no chão do metrô. Ele foi o único que se abaixou para ajudar. Lembro do sorriso, lembro da voz calma, lembro de pensar sem entender por quê que havia algo seguro nele. Segurança. Hoje essa palavra soa quase como piada. Nos apaixonamos rápido, talvez rápido demais. Lucas tinha sonhos grandes. Falava de futuro como quem já o enxergava pronto. Dizia que eu fazia parte de tudo isso da casa, dos planos, das viagens que ainda não tinham data. E eu acreditei. Acreditei porque queria acreditar. Marina, minha melhor amiga, costumava dizer que eu estava vivendo um romance de filme. E por um tempo eu realmente vivi. Lucas me ligava sem motivo. Aparecia com cafés quando eu estava exausta. Segurava minha mão em silêncio quando eu não precisava de palavras. Foi por isso que, quando comecei a me sentir estranha, o cansaço excessivo, o enjoo pela manhã, o atraso que não vinha, eu não senti medo. Senti uma alegria tímida, quase sagrada. Eu estava grávida. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era: ele vai ficar feliz. Passei dias ensaiando como contar. Queria que fosse especial. Queria ver o sorriso dele se abrir do jeito que sempre abria quando falava de um dia. Mas o dia em que contei não foi especial. Foi silencioso, pesado, estranho. Lucas ficou parado. Não sorriu, não me abraçou. Ele apenas perguntou se eu tinha certeza. Eu ri, nervosa. Disse que sim, que já tinha feito o exame 2 vezes. E então veio o silêncio. Um silêncio que parecia crescer entre nós como uma parede invisível. Ele disse que precisava de um tempo para pensar. Um tempo. Essa foi a palavra. Naquela noite, ele não dormiu na minha casa. Nos dias seguintes, Lucas se tornou alguém que eu não reconhecia. Respostas curtas, olhar distante, desculpas constantes. Até que numa manhã qualquer eu acordei e percebi que ele não tinha me respondido desde a noite anterior. Liguei. Caixa postal. Mandei mensagem. Não entregue. Esperei. Esperei como quem ainda acredita que o mundo vai se consertar sozinho. Mas Lucas não voltou. Ele simplesmente sumiu. Lembro de estar sentada no chão da sala, com o celular na mão, quando entendi que eu tinha sido abandonada, grávida, sozinha, com um futuro que de repente parecia grande demais para caber em mim. Minha mãe, Dona Ruth, foi quem me encontrou naquele estado. Ela não perguntou nada, apenas me abraçou. Um abraço que sustentou meu corpo quando minhas pernas já não queriam mais. Marina chorou de raiva. Disse que ele não prestava, que eu merecia mais. Mas nenhuma palavra preenchia o buraco que ele deixou. Nenhuma. Os meses que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada ultrassom era um misto de alegria e dor. Alegria por ouvir o coraçãozinho bater. Dor por saber que ele não estava ali, que escolheu não estar. Houve noites em que eu conversei sozinha com a barriga, pedindo desculpa. Desculpa por não ter dado ao meu filho a família que eu imaginei. Desculpa por ter acreditado demais. Trabalhei até onde pude. Economizei cada centavo. Aprendi a ser forte sem querer ser. E aos poucos parei de esperar por Lucas. Quando meu filho nasceu, eu chorei como nunca. Não de tristeza, de um amor tão grande que doía. Naquele momento, prometi que nunca permitiria que alguém nos abandonasse outra vez. Os anos passaram e eu cresci com eles. Aprendi a ser mãe, mulher e tudo ao mesmo tempo. Meu filho era minha razão, meu orgulho, minha cura e também meu segredo mais profundo, porque Lucas nunca soube da verdade completa.
Eu reconstruí minha vida com calma, como quem cola pedaços de um vaso quebrado, sabendo que ele nunca será igual, mas ainda pode ser bonito. Até o dia em que o passado decidiu voltar. Eu estava saindo do trabalho, distraída, quando ouvi meu nome. Aquela voz, a mesma voz que eu tentei esquecer por anos. Quando me virei, meu coração falhou uma batida. Lucas estava ali, diferente, mais velho, mais sério, mas inegavelmente ele. E, naquele instante, eu soube. O antes e o depois estavam prestes a se encontrar. Ele me olhou como quem vê um fantasma, como quem entende tarde demais o tamanho da perda. E eu percebi que aquela história ainda não tinha terminado. Eu achei que depois de tantos anos ver o Lucas de novo não teria tanto efeito. Achei que o tempo teria feito seu trabalho, que a ferida estaria cicatrizada. Mas a verdade é que algumas dores não somem. Elas apenas aprendem a dormir. E naquele momento, todas acordaram. Fiquei parada, encarando aquele homem que um dia eu amei e que também foi a maior decepção da minha vida. O silêncio entre nós parecia pesado demais para ser quebrado por qualquer palavra comum. Helena. Ele disse meu nome como se estivesse com medo de que eu não fosse real. Eu respirei fundo antes de responder. Não porque faltasse ar, mas porque sobrava coisa presa no peito. Lucas. Foi só isso. Um nome. E mesmo assim senti como se tivesse dito demais. Ele me perguntou como eu estava. Aquela pergunta simples, quase educada, me atingiu como um insulto involuntário. Como você acha que eu fiquei depois que você desapareceu? Foi o que pensei, mas não disse. Disse apenas que estava bem. Porque eu estava. Ou pelo menos tinha aprendido a estar. Caminhamos alguns passos juntos, em direção oposta ao estacionamento, como dois estranhos que compartilham uma memória que nenhum dos dois sabe como tocar. Lucas parecia nervoso. Passava a mão pelos cabelos. Evitava me olhar nos olhos por muito tempo, até que ele parou. Eu pensei em você todos esses anos. Essa frase, ela não trouxe conforto, trouxe revolta. Porque pensar não é ficar, pensar não é assumir, pensar não é voltar quando se é necessário. Perguntei por que ele foi embora. Não com raiva, não com lágrimas. Perguntei com a frieza de quem já não espera uma resposta que conserte nada. Lucas demorou a falar. Quando falou, a voz estava baixa. Eu fui covarde. Entrei em pânico. Achei que não estava pronto para aquilo, para ser pai, para assumir uma família. Pai? A palavra ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Ele continuou falando. Disse que se arrependeu todos os dias, que tentou me procurar depois, mas achou que eu o odiava demais, que achou que era tarde. Tarde! Ele não fazia ideia do quanto aquela palavra era cruel. Eu ouvi tudo sem interromper. Não porque perdoava, mas porque precisava entender quem ele tinha se tornado. À minha frente não estava mais o garoto cheio de promessas, mas um homem carregando o peso das próprias escolhas. Lucas me perguntou se eu tinha seguido em frente, se tinha alguém, se tinha sido feliz. Respondi que minha vida tinha tomado outro rumo, que eu tinha aprendido a ser forte. Não mencionei a melhor parte dela. Não ainda. Ele me convidou para um café. Disse que queria conversar com calma, sem pressa, como duas pessoas adultas tentando fechar um capítulo mal escrito. Eu hesitei, não por saudade, mas porque sabia que aquele encontro mexeria com coisas que eu passei anos organizando dentro de mim. Mesmo assim, aceitei. Sentados frente a frente, observei detalhes que antes passariam despercebidos. As olheiras, a expressão mais dura, o jeito contido. Lucas parecia alguém que tinha perdido algo importante e só agora tinha percebido o valor. Ele falou do trabalho, do sucesso, de uma vida aparentemente estável, mas havia um vazio em cada frase, como se tudo aquilo tivesse sido construído em cima de uma ausência. Em um momento de silêncio, ele me olhou fixamente e disse: "Eu nunca consegui amar ninguém como amei você." Essa frase, dita tarde demais,
Não me aqueceu. Apenas confirmou o que eu já sabia. Algumas pessoas percebem o amor quando ele já não está mais disponível. Eu me levantei primeiro. Disse que precisava ir. Lucas parecia querer dizer mais, mas se conteve. Antes de irmos, ele pediu meu número. Disse que queria continuar conversando. Que precisava se redimir, nem que fosse apenas sendo honesto. Passei o número. Não porque devia algo a ele, mas porque sentia que aquela história precisava ser enfrentada de frente, não mais evitada. Naquela noite, em casa, observei meu filho dormindo. A paz no rosto dele contrastava com a confusão dentro de mim. Toquei seus cabelos e senti um nó se formar na garganta. Ele não sabia. Lucas não sabia. E talvez esse fosse o meu maior poder e o meu maior medo. O celular vibrou na mesa. Uma mensagem curta. Obrigado por me ouvir hoje. Eu esperei anos por esse momento. Fechei os olhos. Porque eu sabia que aquele reencontro não era um acaso. Era o começo de algo que exigiria coragem. E verdades que mudariam tudo. Eu sabia que o momento chegaria. Algumas verdades não podem ser escondidas para sempre, elas apenas aguardam um instante em que doerá mais revelá-las. Lucas começou a me mandar mensagens todos os dias. Algumas longas, cheias de arrependimento. Outras curtas, tímidas, como se tivesse medo de ultrapassar um limite invisível. Ele dizia que queria me conhecer de novo, que não esperava perdão, apenas uma chance de fazer diferente. Eu lia tudo em silêncio. Não porque estivesse confusa sobre meus sentimentos, mas porque estava lutando contra algo muito maior, o passado que eu protegi por anos e que agora ameaçava sair do controle. Aceitei encontrá-lo outra vez, dessa vez num parque. Um lugar aberto, claro, onde as lembranças pareciam menos sufocantes. Lucas chegou cedo. Estava nervoso. Eu percebia isso nos gestos, no jeito de olhar ao redor, como se estivesse se preparando para uma conversa que poderia mudar tudo. Falamos sobre coisas simples. O clima, o tempo, pequenas banalidades que serviam apenas para adiar o inevitável. Até que ele respirou fundo e disse: Helena, eu nunca me perdoei pelo que fiz. Se existisse alguma forma de voltar no tempo, não existe interrompi, sem dureza, mas com firmeza. Ele assentiu. Os olhos marejados denunciaram que aquela conversa não era só sobre nós dois. Era sobre algo que ele sentia que faltava, mesmo sem saber exatamente o que. Foi então que ouvi passos correndo atrás de mim. Mãe! Meu corpo inteiro congelou. Eu me virei devagar, como se cada segundo pudesse mudar o rumo da minha vida. Meu filho veio correndo, sorrindo, com aquela alegria pura que só quem ainda não foi ferido pelo mundo consegue carregar. Lucas se levantou instintivamente. Olhou para ele, depois para mim, depois de novo para ele. O tempo parou. Eu vi a conta sendo feita nos olhos dele, os traços, o jeito de sorrir, a semelhança que eu tentei ignorar por anos, mas que sempre esteve ali. Helena, ele sussurrou. Esse menino. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir minha própria respiração. Aquele era o momento que eu temi, evitei, controlei e que agora simplesmente acontecia. Esse é o meu filho, eu disse. Lucas engoliu em seco. As mãos tremiam. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Meu filho me puxou pela mão, pedindo atenção, perguntando se já podíamos ir embora. Eu me agachei, ajeitei sua blusa e disse que sim, que já estávamos indo. Quando me levantei, Lucas estava chorando. Não um choro exagerado, mas aquele silencioso, pesado de quem entende tarde demais o tamanho da perda. Ele é meu, não é? Perguntou, com a voz quebrada. Não respondi de imediato, porque aquela resposta não era só dele. Era minha também. Era do meu filho. Era de anos de ausência, de noites em claro, de promessas não cumpridas. Ele é o filho que você escolheu não conhecer, respondi. Lucas caiu sentado no banco. Levou as mãos ao rosto. Repetia, me perdoa.
como se aquela palavra pudesse atravessar o tempo e apagar tudo. Eu não senti raiva naquele momento. Senti algo mais profundo, responsabilidade, porque agora não era mais só sobre mim. Eu não te contei porque precisei proteger alguém, eu disse, e precisei me proteger também. Ele levantou os olhos, suplicante. Me deixa fazer parte da vida dele. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhei para o meu filho, que observava tudo sem entender, com a inocência intacta. E entendi que o amor, às vezes, não é dar uma segunda chance. É saber quando e como alguém pode merecê-la. Isso não depende só de você, falei. Nem só de mim. Peguei a mão do meu filho. Antes de ir, olhei para Lucas uma última vez. Se você quiser realmente ser diferente, vai ter que provar com atitudes, todos os dias. Porque agora, o que está em jogo não é o seu arrependimento. É o futuro de alguém que você não esteve quando mais precisava. Foi embora com o coração pesado, mas firme. Porque algumas histórias não terminam com perdão imediato. Elas terminam com escolhas difíceis e recomeços que precisam ser conquistados.